Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois aí, está recebendo aqui no estúdio, ao vivo, o deputado federal Luiz Carlos. Ele é do PSDB e acaba de deixar, para cumprir prazo da lei eleitoral, do calendário eleitoral, a pasta, né, da Secretaria de Estado das Cidades. E ele veio hoje falar um pouquinho dessa experiência e, de alguma forma, prestar contas, né, com o contribuinte, com a sociedade, a respeito da experiência de ter sido secretário de Estado das Cidades. Tudo bem, deputado? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos no estúdio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente vem aqui realmente nessa chance de prestar conta, conversar um pouco, falar um pouco também da experiência que a gente teve e do pouco que a gente pôde contribuir lá na Secretaria de Desenvolvimento das Cidades. Uma oportunidade muito engrandecedora para qualquer político. O deputado, essa secretaria, qual é a principal missão dela? É o diálogo permanente é com os prefeitos? Exatamente, Kleber. A Secretaria de Desenvolvimento das Cidades é um braço de apoio econômico aos municípios. Nós funcionamos aí como um pequeno ministério, né? Muitos projetos que os municípios, por alguma razão ou em razão de parcerias com o governo do estado, conseguem desenvolver. A secretaria é aquele braço que financia projetos, basicamente projetos de infraestrutura, né? Tem ali uma espécie de central de projetos? Nós temos uma equipe técnica da casa, né, de servidores concursados com o concurso da casa, mas também muitos técnicos cedidos de outras secretarias do governo do estado que auxiliam na elaboração de projetos, mas a ampla maioria dos projetos são ofertados pelos municípios, com as dificuldades, claro, que todos os municípios têm principalmente nesse cenário novo de oferta vultosa de recursos para os municípios, mas nessa relação municípios e secretaria, Kleber, o município normalmente oferece o projeto e os nossos técnicos são responsáveis pela fiscalização, pela elaboração dos convênios, acompanhamento das obras, né, ou serviços, né, e num conjunto bem dialogado, né? Os prefeitos têm assento cativo na SDC, a ampla maioria dos municípios frequenta a Secretaria quase que diariamente, né? E essa relação mantém-se muito honesta, muito leal e de resultados. Porque o que a gente tem assim de informação é que é um dos gargalos, né, para muitas prefeituras acessarem recursos federais. Um dos gargalos é essa questão de equipe técnica, né? É difícil para um prefeito manter quadros, manter esse nível de técnicos capacitados a ponto de dar vazão, porque entre a alocação do recurso, né, de uma emenda, de um convênio, até a própria liberação do recurso vai à distância, tem providências que precisam ser tomadas, né, respostas que precisam ser protocoladas nos ministérios, né? Exatamente. Hoje, e a Secretaria de Cidades enfrenta hoje essa realidade, porque captou recurso durante a minha passagem por lá, nós captamos recurso. Hoje a gente enfrenta o mesmo problema dos municípios, que é manusear a plataforma Mais Brasil, que antes era conhecido como Siconve, que é a plataforma de convênios, que é a matéria-prima essencial da SDC. Os prefeitos têm essa dificuldade, os municípios são pobres, né? A possibilidade de pagamento para profissionais é de remuneração baixa. Então, realmente é uma dificuldade que se enfrenta no estado como um todo. Há um certo tabu, né, de se pagar bem para o servidor público municipal de municípios fora da capital, Macapá e Santana, né? Vamos falar a verdade, tem município aí que é um salário mínimo, um salário de secretário de obras, né? É muito difícil você conseguir manter nos seus quadros, salvo um servidor muito abnegado que ainda está lá no município, e temos
ainda bem, nos municípios, esses servidores, mas que estão dispostos a enfrentar todas as dificuldades que a legislação impõe a um gestor público, né, com salário um pouco mais do que um salário mínimo. A gente sabe também que é a base de remuneração do brasileiro, né, mas as dificuldades são muito grandes, as responsabilidades são muito extensas para um secretário municipal. Eu dou exemplo de obras porque a maioria do leque de convênios que a gente trabalhou na Secretaria das Cidades com os municípios é de obra ou de serviço especializado, como de coleta de lixo, por exemplo. Então, esses secretários de obras são responsáveis ou os secretários de meio ambiente, responsáveis pela gestão desses convênios, na execução da fiscalização, e a gente enfrenta realmente essa dificuldade. Aos poucos vão se vencendo, e aí eu queria fazer alusão também ao papel da Associação dos Municípios, da AMEAP, que hoje o presidente é o prefeito do meu município natal, município de Amapá, o prefeito Carlos Sampaio, que é muito diligente, eles também são muito diligentes na relação com a SDC. E isso tem ajudado. Curiosidade, então, o senhor nasceu no mesmo município que seu pai? Município de Amapá. Na verdade, meu pai é paraense, chegou com 8 anos de idade lá no Araguari. Ele se criou no Amapá. Mas no Amapá foi onde ele firmou família. Minha mãe, que é de lá do Amapá, né? Lá ele, bem jovem, chegou, foi ainda na construção da BR, foi para lá e para lá se instalou, foi secretário escolar, foi diretor, foi professor lá no ginásio local. E por lá constituiu família. Nossa família nasceu no Amapá. Ok. Olha, você está falando sobre essa dificuldade, essa carência de quadros, né? Eu conheci outro dia no município de interior, por questões éticas, eu não vou declinar o nome dele aqui, mas ele era o chefe da CPL. E achei assim a maneira como ele se expressava, e conversando e sabendo da história da família dele, eu vi que era um grande técnico. E ele disse o seguinte: normalmente quando um prefeito quer contratar alguém para CPL, diz assim: arranja um cara bom de CPL. Aí ele diz o seguinte: o que eles entendem ser um cara bom de CPL é um cara bom de arrumar processo. Aí ele disse: agora imagina, Kleber, você organizar um processo que ele começa com a nota fiscal da prestação de serviço, né? Aí vem todo aquele problema de arrumar, de botar com datas. Aí ele falou assim: sabe qual é o grande problema? O servidor público não gosta de escrever. Se o servidor público escrevesse, não tinha essa dificuldade de montar processo. O que quer dizer isso, né? O senhor que é da área do direito. É o setorial demandar um determinado serviço, né? O gestor autoriza e aí vai. Não tem como errar, porque o grande problema de arrumar processo que eles falam é a cronologia de como ele vai sendo montado, né? Esse processo administrativo, eu tive ali um professor que já não está mais entre nós, o ex-vereador já afinado Ulisses Guimarães Ares da Costa, Ulisses Parente. Ele era especialista nisso, de organizar a cronologia de processo. Aprendi muito com ele, e isso é realmente a essência, e é o resguardo da legalidade, e principalmente do CPF de quem assina os processos, né? Tanto do CPL quanto do ordenador de despesa. No caso, eu fazia isso enquanto secretário. Os processos, eles também têm evoluído, né? A gente vai entrar numa mergulhada tecnicista aqui, mas os processos evoluíram. Hoje o governo do estado tem plataformas digitais para quase todos os processos. A gente já tem essa facilidade. Os municípios têm tentado acompanhar isso. Os municípios maiores, Macapá, tem processo também eletrônico, processo administrativo eletrônico. Eu acho que Santana já iniciou esse processo. Isso tem melhorado muito pela velocidade, mas principalmente pela transparência e pela segurança que a gente precisa ter hoje. Hoje há um pensamento reverso com relação a isso. Hoje os gestores têm muito cuidado na elaboração de qualquer tipo de processo licitatório, principalmente por conta da responsabilização muito aguda. Os órgãos de fiscalização são muito presentes, então todo o processo é bem cuidado, bem elaborado, e realmente essa questão do demandar é o processo inicial, né? Cada setor tem que começar lá do seu setorzinho, lá da sua necessidade, demandar o processo para que desague num serviço, ou no meu caso lá na secretaria, num convênio que venha atender a população.
Lilian. Bom dia. Bom dia, Lilian. E a minha pergunta era com relação a isso mesmo, né? As tecnologias estão vindo para trazer mais transparência e levar as informações a público, né? Porque antigamente pegar informações de determinado processo, de determinada obra, era mais complicado. Hoje em dia não, hoje em dia está aberto ao público. Quem está interessado nessa informação consegue pela internet saber como é que está o andar, né? O andar da obra, o andar do processo, das licitações. Então a internet e as plataformas online vieram para isso, né? Para facilitar a entrega de informação para a população. Sem dúvida. Isso, se a gente pensar que há anos atrás eu faço esse paralelo entre os convênios que a gente trabalhou Estado e município e o convênio que a gente faz município e governo federal. Antigamente o prefeito tinha que se deslocar com aquela maçaroca de processos para Brasília para protocolar processos e projetos, etc. Hoje não. Hoje, Plataforma Mais Brasil, Seconv, o governo do estado tem um sistema chamado Seacomb também de controle de convênios federais. A Secretaria de Cidades, na minha saída lá, deixei e também já recebi esse processo do ex-secretário Teles, está bem encaminhado para ter um software exclusivo de gestão de convênios entre a SDC e os municípios. Essa facilidade vem, a tecnologia trouxe isso para a gente, né? Trouxe também a necessidade de novos profissionais para manusear essas tecnologias, mas elas estão à disposição e também à disposição da transparência. Isso que é o mais importante. Muito bem, foram quantos meses, né? Chegou a ano, não? Não, fiquei 8 meses lá. 8 meses. Uma grande oportunidade que o governador Valdez ofertou para a bancada e eu no momento fui escolhido para... Já há muito tempo o governador tinha sugerido que um de nós da bancada compuséssemos o estado. Nesse momento, no período que essa negociação, esse diálogo estava se dando, a gente entrou na pandemia e esse projeto foi suspenso, mas logo depois que estabilizou a pandemia a gente voltou para nossa normalidade média e eu fui lá ocupar essa posição. Houve um ajuste no curso desse projeto. Inicialmente o senhor iria para a Agência de Desenvolvimento Econômico e depois acabou compondo ali na Secretaria das Cidades, né? Exatamente. O nosso diálogo era para a bancada ocupar uma posição que pudesse guindar o Estado, guindar a nossa, fazer uma relação mais estreita entre a bancada e investimentos, o foco da gente. Então a agência foi um local pensado, mas a constituição jurídica da agência não permite a assunção de um deputado, né? Porque a personalidade jurídica dela de autarquia. E a Constituição veda, o parlamentar só pode licenciar-se para ocupar uma Secretaria de Estado, né, com essa natureza jurídica. Então a gente fez uma inversão de laterais aí, o Teles Júnior foi para a agência e eu fiquei lá na SDC e também pude fazer esse link de investimentos, né? Uhum. A minha passagem por lá e eu acho que foi essa visão do senador Davi que articulou junto com o governador Valdez essa presença de um membro da bancada, foi exatamente a gente dar outra perspectiva para a secretaria, numa perspectiva também de captação de recursos. E lá a gente captou, como exemplo, através do programa Caia Norte, a verba de 20 milhões de reais para fazer a nossa primeira usina fotovoltaica, né, construída pelo serviço público. É uma usina que está ali quase no top da geração distribuída, quase 5 megawatts. Ela está em elaboração, projeto já apresentado lá no Calha Norte. Uhum. Agradecer também a todos os técnicos da SDC que se empenharam nisso, em fazer esse diálogo e apresentar o projeto novo para nós, né? Lá ele vai ser certamente, Kleber, já a área escolhida lá no Tartarugalzinho. E ele tem o condão principal de gerar energia na sistemática que é posta hoje, gerar energia para atender os prédios públicos dos municípios da região dos lagos. Tá? Vamos lá, Tartarugalzinho, Amapá, Pracuúba, e quem sabe até
ou Calfene. Ferreira Gomes ou Calçuene, né? Dependendo ali da... Energia do volume. solar. Energia solar, uma usina Muito fotovoltaica. Bom, o deputado, e o senhor já retomou o mandato, o gabinete em Brasília, lá no Anexo 4? Já voltei para lá, no dia 2 já estava presente, de novo nomeado na Câmara Federal, mandato que o povo me otorgou, e fiz esse breve intervalo, mas estou de volta lá, já para a gente discutir. Tivemos pautas, agendas, né, discussões importantes, polêmicas. E nas fileiras, né, em tempos da chamada janela partidária, o senhor não migrou de partido, não? Não, permaneci no PSDB. Hoje a gente tem uma federação, na verdade, PSDB Cidadania, e permaneci. A minha casa é bem acolhedora, meu ninho é acolhedor, já estou lá há bastante tempo. Aliás, comecei disputando mandatos pelo PSDB e continuo por lá, um partido que a gente ainda tem muito alinhamento. Como diria o Luiz Melo, tucano de bico longo. Já posso dizer que já tenho mais de 10 anos de casa, então já tenho assento à mesa. Sou do Diretório Nacional, sou da Executiva Nacional. Nessa dança da chamada janela partidária, o seu partido perde a figura do Geraldo Alckmin, né? Pois é, Alckmin migrou para um outro partido, foi participar de um outro projeto. E ele pode ser indicado vice, não é isso? Agora você me apertou, porque como eu disse, das fileiras do PSDB, a gente passa a não ter mais toda essa... É o que a gente lê pela imprensa. Né? A gente já participa de uma outra discussão. Seria vice de quem? Vice do Lula? Eu acho que vice do Lula, né? Mas hoje a nossa discussão é mais ampla no sentido de uma grande coligação entre PSDB, Cidadania, União Brasil e o MDB. Cidadania, quem está à frente do Cidadania? Aqui no Amapá, Prefeito Furlan. Prefeito Furlan. A gente numa união híbrida aqui, a gente mesmo não sendo aliado de primeira hora, mas o Prefeito Furlan tem sido um democrata, a gente tem dialogado com muita paridade, montado uma chapa honesta e tanto de... Mas chapa não, né? A gente acaba, no jargão, ultrapassando os prazos. Nós fizemos filiações, né, tanto no Cidadania quanto no PSDB, de pretensos candidatos. Tenho escutado na mídia e nos programas de rádio até alguns comentaristas falando de fechamento de nominata, né? A gente filia, a nominata é no dia da convenção, né? E o pretenso eleito hoje pode ser uma frustração no dia da convenção, né? E na eleição mais ainda. É verdade isso, né? Que a nominata tem prazo mais para frente. Só que quem tem pretensões precisa agora definir uma agremiação para se habilitar. Exatamente, né? Precisa se filiar. É por isso que já começa a excretar ali uma nominata. Fica ali, por isso que falo, a pretensa, né? Tá aí no meio, entre esse período de fechamento de janela partidária e de filiações até a convenção, há uma amplitude de tempo aí para muita coisa acontecer. Mas é o período de pré-campanha oficial, né? Quando os candidatos começam a fazer pré-campanha, e a gente juntou aí forças, eu e o prefeito Furlan e, claro, todos os nossos correligionários, juntando quadros para disputar a eleição, principalmente no campo proporcional. E no campo majoritário, o senhor já se definiu? Deve apoiar que candidatura ao governo do estado? Eu tenho por dever de lealdade, Kleber, eu tenho posições a respeitar. Meu coração hoje, ele vive com o ex-prefeito Clécio, né? É um político que eu respeito, um político que eu admiro, um político que eu acho que sem essas duas características é difícil a gente apoiar. Então, hoje, de coração, eu desejo estar com ele, mas eu espero também uma decisão do governador Valdez, porque a lealdade me obriga a isso. Decidir se ele vai... Que modelo o governador Valdez e o partido dele vai escolher. É o meu desejo, lógico, como fiquei transito entre esses dois grupos, ali como sendo um elo de ligação também, que nós nos unamos, né? Tanto o grupo do senador Davi e o prefeito Clécio, quanto o governador Valdez, que eu acho que tem muito, dentre dificuldades e trancos e barrancos,
se você botar na balança, isso é a minha opinião pessoal, né? Eu estou fazendo unicamente olhando os quadros e não os adversários. Eles têm muito para oferecer, estão muito preparados, né? Tanto o governador Valdez, com a experiência de 4 governos, quanto o prefeito da capital, que passou por 8 anos, o Clécio, fui secretário dele também, né? 2 oportunidades de ser gestor. Ele carregou consigo a oportunidade de vivenciar o antes e o depois, né? O município tinha dificuldades, ele vivenciou a chance de uma janela de investimentos que o senador Davi trouxe consigo depois que ele foi para o Senado, e conseguiu, e vivenciou também o ápice da carreira do senador Davi como presidente do Congresso Nacional, e isso injetou muito recurso. Então o prefeito Clécio viveu antes e depois. Então é muito importante a gente ter um gestor que saiba viver na crise, que saiba sobreviver a uma crise. Ambos sobreviveram à crise. O prefeito Clécio e o governador Valdez enfrentaram a maior de todas da história moderna, que foi a pandemia. E ainda assim são bem avaliados, pessoas bem avaliadas na comunidade. Você tem um belo jogo de xadrez aí para terminar, porque o seu partido na federação está com cidadania, aqui a nível local a cidadania está com o prefeito Furlan, que vai estar no Palanque do Jaime. Vai ter muita conta para fazer aí. A articulação, por isso que eu destaco bem, e isso nós fomos bem honestos, e destaco mais uma vez a clareza do prefeito Furlan. Sentamos e discutimos o plano proporcional. O plano majoritário certamente será verticalizado. Então a gente vai esperar a verticalização de lá. A gente tem disputas. União Brasil tem uma pré-candidatura posta do senador Davi. O MDB sinalizou uma pré-candidatura e sempre tem candidatos ao Senado, né? Mais uma vez, eu vou esperar a condição nacional para fazer isso. Se tiver que ficar no palanque neutro, é a opção que eu vou fazer para poder apoiar o senador Davi. Muito bem, olha, a respeito do que o senhor falou anteriormente, ainda fechando aí a sua avaliação, o seu balanço, a prestação de contas como gestor da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, lá da Ilha de Santana, o Robson Coyer, né, que é, um herdeiro de um grande artista que foi o Lemos Coyer, já está no andar de cima, aquele da música do trem, lembra? Lá vai o trem de Sim. Santana para Serra do Navio. Pois é, o Robson é filho dele. E ele mora na Ilha de Santana. Ele diz o seguinte: trabalho com energia solar, sei a importância dessa fonte de energia renovável. Que bom, Kleber, ótimo programa. Está felicitando o senhor também por essa iniciativa da energia solar na região dos lagos. E obrigado pela felicitação. Naturalmente, um projeto inovador desse não foi pensado exclusivamente por mim, né? Ao contrário, eu recepcionei a ideia do senador Davi e dos prefeitos da região. A gente tem que dar César o que é de César. E a ideia partiu do senador Davi com os prefeitos Carlos Sampaio e Bruno Mineiro. E a SDC, por fazer parte da bancada, recepcionei esse recurso por lá para a gente desenvolver esse processo inovador. Eu estou muito entusiasmado, hoje já mais como ouvinte, mas me coloco ali como articulador paralelo da emenda ali do senador Davi. E eu faço isso também sem cerimônia, Cleber, porque o senador Davi tem um caminhão de recursos destinado para o nosso estado. Ele precisa de ajuda até para gerir isso. Então essa parte da Secretaria das Cidades eu vou cuidar. E tenho certeza que vai ser inovador. Para nós que temos incidência solar de 90 graus, né, com insolação um grande período do ano, a gente vai ter ali realmente uma grande economia, e uma economia dobrada, além da economia de fazer diminuir o consumo ou as despesas com energia elétrica desses municípios. A gente diminui a necessidade de energias não renováveis ou mesmo de potência hidráulica, né? Muito bem. Uma coisa que é barata e está disponível, né? Muito bem, recebemos aqui o deputado federal Luiz Carlos. Ele está de volta ao exercício do mandato dele na Câmara dos Deputados.
é o anexo 4, Gabinete gabinete 512. 512. Um abraço para a Sádia, para o Dr. Hector e para o Danilo, minha retaguarda, Ronaldo. Retaguarda, né? É. Muito bacana. Deputado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades e até qualquer hora.